Então, vamos lá com a inibição, sintoma e angústia, parte 2, né? Deixa eu dividir minha tela aqui. O texto, ainda mais no ritmo que a gente tá, é bem tranquilinho, né? Enfim, isso, bem tranquilo de ler, não é muito difícil, né? Não tem nada rebuscado, e daquele jeito maravilhoso do Freud, né, gente? Que é muito lógico, encadeado, né? Muito bem, enfim, muito bem escrito, é isso mesmo, né? Muito bem escrito, né? Então a gente vai na parte 2 aqui na continuação. Então, na primeira, ele fala bastante da, da inibição, né? E até a inibição como um sintoma, que é muito interessante a gente pensar isso, né? Conceitualmente. E aqui ele vai dar uma aprofundada um pouco mais no sintoma, né? Mas não só, né? A gente vai ver o sintoma, um pouco do funcionamento da repressão ali, do funcionamento da repressão e do funcionamento do sintoma, né? Mas não só do funcionamento do eu, do isso, né? Um pouco dessas outras instâncias aí também. Então, vamos lá, o que logo de cara ele vai dizer, né? As principais características da formação do sintoma foram estudadas há muito tempo, assim esperamos, né? Enunciadas de forma inatacável. Isso é bem Freud, que a gente escreveu está lá inatacável, mas, né? Vai ter alguma coisinha. O sintoma, então, a definição, né? É indício e substituto de uma satisfação instintual, que não aconteceu. É consequência do processo de repressão. Isso aí já é uma baita definição, né? Então, o sintoma, na psicanálise, é um indício e um substituto, um indício da satisfação instintual e um substituto da satisfação instintual, que acabou não se realizando, né? E é consequência do processo de repressão. Quer dizer, a diferença, né? Eu já não sei se eu já tinha falado, mas a diferença que a gente pode marcar bem já entre ele vai também muito nessa lógica, né? A diferença entre o ego e o superego, a diferença entre o ego e o id, né? Ou o eu, né? E o isso. E a diferença entre o sintoma e a inibição, né? Então, a diferença é que dá para pensar que o sintoma é o resultado direto de um processo de repressão ou recalcamento, né? Então, tem um processo ali que acontece, né, que resulta no sintoma, quer dizer, o sintoma é o resultado, não é uma inibição direta, né? Porque não é uma inibição direta, né? Como é a inibição, né? Não incide diretamente e neutraliza a pulsão, né? Ele vai incidir, mas vai sobrar aquilo que eu estava dizendo para a Maíra, né? Depois de ler Lacan também fica interessante. Mas, enfim, vai estar aqui, né? Vai sobrar um resto, né? Sobra alguma coisa da operação de tentativa de barrar esse instinto, que esse resto é o que ele vai chamar então de sintoma, né? Que fica ali pulsando de uma outra forma, que fica ali. Né? Mas as noções que ele vai dar para a gente do sintoma é muito legal. É... que eu estava lendo um outro texto, eu acho que eu falei disso na outra semana, né, sobre sintoma ego-sintônico e ego-distônico, né, não tinha isso? Então, parece que quem veio com essa foi o Otto Rank, justamente, né, é, que veio com essa noção de que quando o sintoma é um sintoma desejável pelo sujeito, quando o sintoma ele é, e que esses casos seriam impossíveis, né? Quando o sintoma está encaixado na vida social, né, ali do paciente, ele é muito mais difícil até de ser visto e visualizado como um sintoma, né? Os que aparecem mesmo, e os primeiros, né, num processo terapêutico e até no processo de análise, a gente já pode atualizar e pensar, são os sintomas egodistônicos, né? O bem do infamiliar, né? Aquele desconhecimento, né? Aquele estranhamento com aquela formação, né? Então tem quem veio com essa primeiro foi o Otto Rank. Então o sintoma é um indício e substituto, né, de uma satisfação. Acho que isso já está dado lá, né? O sintoma é uma satisfação acessória, uma satisfação por outra via, né? É através da repressão que o eu, aí quem que é o agente da repressão, que isso também a gente pode confundir muito, né? A repressão então tem a ver com o supereu, né? Quem é o agente da repressão é o eu, o agente do recalcamento é o eu, que obtém a ideia, o eu obtém que a ideia, aliás, portadora do impulso desagradável, seja mantida fora da consciência. Quem vai fazer todo o processo aí seria o eu. A ideia foi conservada como formação inconsciente. É aquela ideia a noção da primeira tópica, né, de que o material inconsciente é o material recalcado, né, porque na primeira tópica, e aqui o Freud já está na segunda, né, está em 26, lembrando a primeira tópica de 20, né,
A primeira tópica de 1900 até 1920, a segunda de 20 para frente. Mas alguém é que fez essa divisão também, que não foi o Freud. Porque aqui a gente vai ver que ele continua falando por exemplo, das do pré-consciente, continua falando das instâncias do primado, do princípio do prazer, né? Ele continua falando disso que é muito típico da primeira tópica, né? Muito típico daquele primeiro momento ali. As descrições que até agora fizemos do que sucede na repressão destacaram expressamente a exclusão da consciência, mas deixaram dúvidas com outros pontos. Surgiu então a questão: qual seria o destino do impulso instintual ativado no id, ou no isso, né, que busca a satisfação? Qual seria o destino desse impulso que busca a satisfação? Mediante o processo de repressão, o prazer que se esperava da satisfação é transformado em desprazer. Então, aquela ideia freudiana, mas a ideia lacaniana do gozo, né? Por que é que eu estou gozando desse jeito, né? Como assim isso dá um alívio, né? Esse desprazer, essa repetição desprazerosa traz um certo alívio, traz um certo estado de paz ali, né? De homeostase, né? Que a gente experiencia como uma paz interior. Traz um estado de homeostase, né? É, por uma questão quase que de necessidade de satisfazer a pulsão, né? Necessidade lembrei. Necessidade de satisfazer a pulsão. Depois de ter lido Lacan, a gente percebe isso, e o Lacan vai falar uma coisa lá, eu acho que é no seminário 2 ou no 1 mesmo. Ele vai falar uma coisa que acho que eu não me debrucei muito para ficar um tempão ali entendendo, e aí cada vez mais isso vai fazendo sentido, né? E nesse texto aqui fica muito claro também, que o Freud, ele não tira a energia psíquica do nada, né? Acho que o trabalho do Freud é justamente não inventar energia psíquica, não é porque existe ali uma coisa, um fenômeno que o Freud fala, então, como se a energia brotasse junto com o fenômeno, né? Tipo da repressão mesmo, como ele está dizendo aqui, né? O que o Freud faz é justamente uma conta, quase como se fosse assim, de que, assim, a, a, a energia inicial da pulsão é aquela energia que vai, a mesma quantidade de energia que vai se manter até o final do processo, né? Quer dizer, vai ter desvios, vai ter transformações, mais uma coisa que seria assim uma quantidade, né? E até uma pressão mesmo, como se mantivesse, né? Só vai ficar, acho que a ideia é boa também, só vai ficar refratado, né? E a segunda lei da termodinâmica vai fazer essa discussão com a noção do segundo, mas é para esse lado que o Lacan leva depois, né? A lei da termodinâmica é essa de que a energia, ela sempre se transforma em alguma coisa. Não se cria energia do nada e não se perde energia do nada. E o Freud parece que usa, sem, né, claro, se reportar à física de fato, né? Mas ele parece que usa essa noção, assim, de que, ó, a energia do sintoma tem que vir de algum lugar. A energia da angústia tem que vir de algum lugar. Ele não diz assim, tem angústia, então já está lá a energia dela. Não, ele tenta traçar, né, qual que é, então, o percurso mesmo dessa transformação, né? Enfim, aqui a gente está em 26, né? Não é 26, não, é 15, né? Em 1915 que ele faz os pulsões de seus destinos, né? Que tem alguma coisa parecida também implicitamente, né, que é essa ideia da transformação, né, as pulsões e os destinos das pulsões, né. Então, acho que isso também, para a gente ter que, ó, ele vai refratando, né, como é que é esse impulso inicial lá do isso, como é que ele vem e ele vai se dissipando, se transformando, e uma parte vai para cá, uma parte vai para lá, né, enfim, com uma certa força também que invade a consciência, né, pode prestar atenção que vai estar aí. E isso, então, a ideia reprimida lá fica conservada como uma formação inconsciente. Para a gente é importante também, né? De onde vem o inconsciente? O inconsciente vem do recalcamento. E aí, teoricamente, acho que isso é importante também para a gente até lembrar na clínica. Vou dizer isso. Vem do recalcamento, mas de qual recalcamento? Né? Do recalcamento que está aqui agora, ou, como ele vai chamar, do recalcamento originário, né? Desse recalcamento da situação conflituosa atual, ou de um ato inaugural, né, podemos dizer assim, que vai fazer ou permitir com que o sujeito tenha isso como um destino da pulsão, né, tenha o recalcamento como destino da pulsão, né, e aí é a partir desse processo que a gente vai, como uma boneca russa, né, a gente vai recalcando, porque eu gosto de frisar isso, porque aí no processo de análise não é esse de
esses afetos de agora, esses afetos aqui, estão remetendo a qual cena anterior, né? Porque o afeto se mantém. E esse afeto a qual cena? E esse outro a qual cena? E esse outro a qual cena? Então ele vai fazendo uma regressão, que é muito legal de a gente pensar, que não é uma regressão imaginária ou até mesmo simbólica, né? Quer dizer, não é assim, sei lá, uma regressão imaginária seria, sei lá, o cachorro, né? Então, mas o que que você lembra do cachorro? O que que você lembra do cachorro antes? Aí vai, esse cachorro também apareceu num sonho, esse cachorro. Então, o cachorro se transforma num outro objeto, né? Ou simbólico é o que a gente faz bastante, né? Como a palavra, né? Então, o sentido da palavra, que seja o mesmo cachorro, né? O sentido da palavra cachorro, né? Pode ter lá o cachorro dos homens, cachorro, pode ser o cachorro do vizinho que é bravo, pode ser. Tem várias representações imaginárias aí do mesmo cachorro. Mas a regressão que ele propõe é uma regressão dos afetos e dos afetos básicos, assim, né? Não é até do significante, né? Até dessa palavra cachorro, até da imagem cachorro, mas é do sentimento que o cachorro te traz, né? E onde, quando você sentiu isso antes? Né? Tipo, não é só o cachorro antes, é o seu coração antes, podemos dizer assim, né? É toda a sua moção pulsional, os afetos, né? Que é o que vai dar a base para dar sustentação para o cachorro, né? Como imaginário simbólico, né? É nisso que o Freud parece que deslizando assim, né? E que dá para aprender com ele, né? Que o que é importante, né? O que não engana, né? Porque o Lacan diz isso também. O que não engana é esse afeto, né? O significante, as representações acabam enganando a gente, mas o afeto não engana. E tem que enganar quem? O próprio sujeito, que acho que é isso que é interessante também. Como analista, a gente só tem contato com o discurso, né? Então, é o sujeito que está em contato com o discurso que ele está fazendo e com a sensação que ele está tendo, né? Com o discurso e com os sentimentos ali, com o afeto, né? Então, isso é bem legal de ficar assim, né? Em mente para ver esse texto. Uhum. Tá. Surgiu a questão, então, de qual seria o destino do impulso instintual ativado no isso e que busca satisfação. E aí está explicando todo o raciocínio dele aqui, né? A resposta indireta foi que, mediante o processo de repressão, o prazer que se espera da satisfação é transformado em desprazer. E então, como vimos diante do problema de como o desprazer poderia resultar de uma satisfação instintual, né? Acho que isso é isso. Como o desprazer pode ser gozoso. Em termos lacanianos, a gente vai dizer isso, né? O gozo não é só o gozo prazeroso, o gozo também é aquele o básico, né, para a gente lembrar dessa ideia de gozo, que é o que ele está dizendo aqui, é da compulsão mesmo, né? O sujeito não queria, mas ele vai lá e faz, né? Até ficar aliviado, sabe? O gozo do obsessivo, ou até de todas as compulsões, né? É, de ser meio doloroso realizar aquilo, né? Então, o gozoso seria isso, né? É uma satisfação, mas nisso que quase que consciente ou moralmente o sujeito preferiria não, né? Se ele tivesse o controle de si, né? Ele não faria, mas como ele perde o controle de si para essa formação sintomática, ele é obrigado, né? Coagido a fazer isso. Freud usa exatamente essa palavra, coagido, né? A gente é coagido pelos nossos sintomas, né? Então, de uma satisfação institucional. Esperamos esclarecer a questão, afirmando especificamente que, devido à repressão, o pretendido desenvolvimento excitatório no interior do isso não se realiza. O eu consegue inibi-lo e desviá-lo, certo? Onde a gente estava. Então, aparece o enigma da transformação do afeto na repressão. Mas assim, fazemos ao eu, isso, mas assim fazemos ao eu a concessão de que pode exercer tamanha influência sobre os processos do isso, e devemos averiguar como esta surpreendente demonstração de poder se torna possível. Penso que o eu adquire essa influência devido às suas íntimas relações com o sistema perceptivo, que, afinal, constituem a sua essência e proporcionam a base para a sua diferenciação do isso. E aí, mais aqui um pouco, ó, o eu, como impotente contra nós tendemos a imaginar o eu como impotente contra o isso. Mas, quando ele se opõe a um processo instintual do isso, precisa apenas dar um sinal de desprazer. Lembra que é o que ele, né, Rudinesco fala lá no dicionário de psicanálise, que é o que
o Angstsignal, né? Dá um sinal de angústia, um sinal de desprazer para que o eu então fala, opa, isso eu vou recalcar, ou isso eu tenho que inibir, né? Então, o eu precisa apenas dar um sinal de desprazer para realizar a sua intenção, com a ajuda da quase toda poderosa instância do princípio do prazer. Porque lembra, o princípio do prazer é realizar-se, né? Mas o princípio do prazer é aquele que vai pela via mais rápida e mais segura, né? Então, se tem um prazer que vai ser realizado, mas vai resultar numa angústia enorme, então não é tão prazeroso assim realizar esse negócio, né? Então, mais prazeroso do que realizar e se haver com angústia é a gente não realizar, né? Então, o princípio do prazer, ele é o nome que o Freud dá para essa regulação, podemos dizer assim, né? De o que vai ser melhor, né? É, Hum. Hum. Se por um momento consideramos essa situação de forma isolada, podemos ilustrá-la como um exemplo de outra esfera. Tomemos um estado. E aí os exemplos do Freud são lindos, né? Eu acho maravilhoso. Um estado, né? Estado mesmo, é um país, né? Em que determinada facção luta contra uma medida que, aprovada, corresponderia às inclinações da massa. Tal facção apodera-se então da imprensa, com esta influência com esta influência soberana da opinião pública e impede que ocorra a aprovação planejada. Basicamente isso, né? Então, uma facção que é uma medida que corresponderia às inclinações da massa, então a facção vai lá, se apodera da imprensa, distribui fake news para tudo quanto é lado, olha como isso é atual, né? E com essa influência, então, vai mudar a opinião pública para impedir a aprovação planejada. Gente, se vocês lerem os marxistas, não precisa ler, né? Vê aí no YouTube hoje em dia, né? Se vocês forem ver os psicanalistas marxistas, é isso que eles estão dizendo que o capitalismo faz como ordem de sobrevivência, né? É justamente manipular para a gente achar que a gente tem mesmo mais aqui trabalhar e para ganhar pouco, que a gente tem mesmo aqui pagar imposto, que a gente tem mesmo, né? É que talvez, né? A gente tem mesmo aqui ficar rico a qualquer custo, né? De que o dinheiro do Estado não é nosso, né? De que, enfim, a gente não tem direito a nada, a gente tem que trabalhar muito, né? Eles vão dizer exatamente isso que a imprensa está convencendo a gente, né? É, lembrando que a imprensa é toda patrocinada, então, por esta facção, podemos dizer assim, né? Então, o eu faria mais ou menos esse processo, né? Então, não seria interessante para o próprio eu, por algum motivo, e aí ele vai lá, se apodera e diz, não, é o contrário. Então, de onde vem, aí que eu digo da energia, de onde vem a energia que é utilizada na produção do sinal de desprazer, né? Então, se existe uma pulsão, que é puro prazer e fruição, como é que vem uma energia ali dizer isso que isso é nada? Como é que vem uma energia contrária, uma energia transformando essa em sinal de desprazer? E olha o que ele responde. O caminho nos é indicado pela ideia de que a defesa contra o processo interior desejado poderia ocorrer seguindo o modelo da defesa contra o estímulo exterior, né? De que o eu toma a mesma linha de defesa tanto contra o perigo interno como contra o perigo externo. No caso do perigo externo, ele faz uma fuga, né? E no caso do perigo interno, então, ele vai fazer um recalcamento. E aí é o que ele diz lá. A repressão equivale a essa tentativa de fuga. Então, podemos dizer, o que é o recalcamento? Além de uma satisfação instintual, prova, hein? O que é o recalcamento? Além da satisfação instintual, o recalcamento também podemos colocar ele como o equivalente da tentativa de fuga do mundo externo, né? Só que do mundo externo, como é uma coisa, né, de corpo inteiro e da cena e do ambiente, a gente sai do ambiente, né? Então a gente não está mais ali. Ué, e do mundo interno a gente faz o quê, né? Tem que jogar essa aí, que é uma ideia, então, um afeto, né? Um afeto cheio de ideias, né? E coisas ligadas, né? A gente tem que jogar isso pro quartinho lá da bagunça, né? A gente tem que jogar isso pro que ele chamou então de inconsciente, né? Para a fundação do inconsciente. Então a repressão equivale a essa tentativa de fuga. O eu retira o investimento, que aí ele chama ali, tá vendo? Pré-consciente, típico da primeira tópica, né? O eu retira o investimento pré-consciente do representante de instinto a ser reprimido e o aplica na liberação de desprazer da angústia. É imposto, isso aí ele está dizendo que é imposto, né? Então, quem é que, de certa maneira, paga, né, pelo, é, pelo sinal de desprazer que aquela fruição pulsional
ganha, né? É tirado da própria fruição pulsional, né? Tirado da própria pulsão, uma parte da energia para falar, opa, né? Transformada no seu contrário, para dizer não, isso é angústia, né? Isso é desprazer. Tá, vou terminar esse aqui, eu volto ali no representante de instinto. O problema de como surge a angústia na repressão pode não ser simples, mas temos o direito de nos apegar à ideia de que o eu é a genuína sede da angústia e de rejeitar a concepção anterior de que a energia de investimento do impulso reprimido é transformada automaticamente em angústia. Então, a energia de investimento do impulso reprimido é transformada automaticamente em angústia. Se antes me expressei desse modo, forneci uma descrição fenomenológica, não uma exposição metapsicológica, né? Então, ele mesmo discutindo ali com a própria ideia dele. Voltando aqui, o que é que tem nesse representante do instinto, né? Deixa eu tirar minha tela aqui. O que é que tem nesse representante do instinto que é importante também, interessante, né? A gente saber, inclusive, já que estamos aqui. Eu vou colocar no chat aí, que é muito importante, e o Lacan também discute bastante isso, né? Talvez seja isso. Pode ser que esteja uma grafia errada aí. Mas aí para a gente é interessante. O que o Freud diz lá, ele vai dizer do representante representativo, né? Essa é a ideia, né? Que é traduzida para a gente como representante representativo. Então, o Vorstellung Repräsentanz. Vorstellung, uma Stellung, né? Só essa parte aí. Uma Stellung é justamente uma representação. É uma representação, mas no sentido de uma posição, de uma apresentação, né? Também é usada para traduzir a apresentação, né? E o representante seria o representante só simbólico, seria, né, o recado. Ah, então lá em Londrina, em tal hora, vai acontecer tal peça de teatro, vai ser apresentada tal peça, né? Então tem um representante ali dizendo da apresentação. E é exatamente, o Lacan vai bater muito nisso, porque no que a gente vai procurando também na regressão, vai procurando no processo terapêutico, seria muito mais as Vorstellungs do que os representantes, né? Do que muito mais o representante primordial, que seria a Vorstellung, do que o representante representativo, do que esse representante que vai dar notícia da Vorstellung, do que esse representante que, de alguma forma, numa certa linguagem, num certo contexto, vai fazer a vez, né, de que existe uma Vorstellung, né? E esse for também é de apresentação e até por vezes de antes também, né? É, é isso. Então o que a gente vai procurar, o que a gente vai ter ali, né, vai de meta ou de direcionamento, vai ser a procura das representações iniciais. E fica aqui, inclusive, com não. Fica aqui com um asterisco justamente por isso. Porque esse representante, o que ele diz, não, representante representativo é como é. Não, é assim, aqui, ó, estou na página errada. O representante de instinto. Isso que nessa tradução ele chama de representante de instinto, né? Então, o instinto aí é muito mal traduzido, né? Porque o instinto não é a Vorstellung, né? O instinto seria, né? Ou esse inicial instinto animal, ou a pulsão, que já seria esse instinto psicologizante, né? O psicólogo já quase na beira do psicologismo ali, né? Então, de fato, essa tradução aqui deixa a desejar da gente lembrar que é isso, né? De que é um representante representativo. Então, um representante da pulsão, né? Por quê? Para que a gente tenha uma pulsão, lembra lá também? Para que a gente tenha uma pulsão, fica aqui, a gente precisaria ter o texto lá do As Pulsões e Seus Destinos, né, de 1915. Para que a gente tenha isso, a gente precisa ter essa energia ligada a uma imagem, ligada a alguma coisa, ligado, Freud vai dizer, a um traço minêmico, né, mas que vem de fora através da percepção. Então, aí a pulsão mesmo, ela vai podemos dizer assim, vai chamar a pulsão quando ela se liga nesses objetos primordiais, né? Ou quando ela se liga nesses representantes primordiais, né? Que é aquela conversa lá dos objetos, né? Então, o objeto o objeto escópico, o objeto anal, o objeto oral, o objeto das pulsões, né? Que lembra, toda pulsão,
para ser chamada de pulsão, ela tem que ter um objeto, né? Que aí estaria na fronteira do corpo, né? O Lacan vai dizer isso depois, está sempre fazendo borda, né? Então é sempre as extremidades de alguma forma do corpo, né? Vai estar ali nas extremidades e isso vai estar na fronteira, né? Vai ter uma conexão com de onde a fonte da pulsão, de onde brota a pulsão, e uma conexão com um objeto externo, né? Então, essa história do representante representativo também é bastante interessante para a gente. Quer dizer que nesse processo aqui, ó, eu retiro investimento, né, do representante de instinto, ou representante representativo, ou Forstellung representantes, a ser reprimido e aplica na liberação do desprazer, que vai virar então angústia, né, ou lido como angústia. O problema é como surge a angústia, o problema de como surge a angústia de repressão pode não ser simples, mas temos o direito de desapegar, já vi essa parte, né? Não, 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 não. Disso procede esta nova pergunta. Como é possível, então, do ponto de vista econômico, que um simples processo de retirada de descarga, né, de retirada de investimento, como a retração do investimento pré-consciente do eu, produza desprazer ou angústia, que, por nossas premissas, podem apenas resultar de um investimento intensificado? Respondo que essa sequência causal não pode ser explicada economicamente. A angústia não é gerada novamente na repressão, e sim reproduzida como um estado afetivo segundo uma imagem minêmica já existente. Mas se indagamos também pela origem dessa angústia, como dos afetos em geral, abandonamos o terreno inconteste da psicologia e adentramos na área fronteiriça da fisiologia. Os estados afetivos incorporaram-se à psique como precipitados de antiquíssimas vivências traumáticas, que são despertadas como símbolos minêmicos, né? Quando situações análogas ocorrem. O problema é situações análogas, né? Mas o que ele está dizendo, então, vocês pescaram e entenderam exatamente a ideia do Forstall no Representantes, né? De que não é que esse afeto, né, essa angústia, seja novamente produzida, né? É como, o que ele vai dizer aqui é como se tivesse uma fonte lá da angústia, ou uma fonte dos afetos, e essa fonte vai ser acessada, né, como despertados como símbolos minêmicos. Essa fonte vai ser despertada dizendo, olha, aqui tem uma situação igualzinha àquela, né? Como ele diz aí, uma situação, situações análogas. O problema que, né, não tenho dúvida de que é isso também, né? O problema é que a gente vê cada coisa como situação análoga, né? A gente conscientemente, a gente acaba fazendo acaba representando, é exatamente isso. A gente acaba representando essas posições iniciais com coisas que às vezes só fazem sentido para o próprio sujeito, né? Que quando você diz para o outro, isso para mim é angustiante. O outro diz, para mim não, para mim angustiante é outro. Você vai lá perguntar lá para o fóbico o que é angustiante, ele vai dizer uma coisa que para outra pessoa não tem o menor sentido, né? Então, já existe aí, a minha leitura seria essa também, né? Já existe aí um sujeito, ou um protótipo de sujeito, né? Quase que escolhendo, sem consciência de que é uma escolha consciente, né? Mas caindo em algumas coisas que, em equivaler essas experiências, acho que é isso, né? Equivaler essas experiências, né? Então, como é que agora eu digo que isso é angustiante? Teria uma fontezinha de angústia que eu consulto ou eu abro, né, para dizer isso é angustiante, aí eu resolvo abrir a fontezinha de angústia. Mas eu que decidi que essas duas situações poderiam, de certa maneira, ter continuidade uma da outra. E aí, conforme a gente vai, então, nesses representantes, né, nesses representantes, dizendo lá no original do Freud, né, a gente vai caminhando de representante em representante até encontrar a Vorstellung, até encontrar o representativo primeiro da pulsão, né, que seria então a relação de objeto, que na escola inglesa vai ficar de relação de objeto. Só que no caso da angústia, que para a gente é muito, né, o que está aqui, no caso da angústia, ele vai dizer, de novo, o Otto Rank, né, ele vai dizer que a primeira experiência, né, desse tipo de afeto, a primeira experiência, então, de
de angústia extrema, né, é o ato do nascimento, né? Então, que alguns vão chamar de trauma do nascimento, ele vai dizer ato do nascimento, mas daqui a pouco ele vai avançar aqui também para dizer do desamparo fundamental, né? Aquilo que eu coloquei lá como a Hilflosigkeit, né? Do desamparo fundamental. O Hilflos já é sem ajuda, né? Enfim, é isso. A gente traduz como desamparo fundamental, né? Quer dizer, toda vez que a gente tem, então, essa situação, que a gente, então, né, a gente está aqui no outro passo. Na parte 1 é uma situação, uma moção pulsional que a gente falava, opa, peraí que tá ruim, precisa inibir, né? E aí, se a gente inibe completamente, não sobra angústia, né? Neutralizaria. Mas essas que a gente não inibe completamente, vão nos fazer abrir a porteira do inferno, simplesmente é isso, né? Vai nos fazer abrir a porteira de todas as experiências ruins que a gente teve antes, né? Afetivamente ruins, e claro, vai vir com representações e outras coisas, né? Mas em última instância, essa ideia da regressão afetiva, então, onde a gente vai chegar isso, onde a gente vai chegar com isso, vai ser no ato inaugural enfim, de nascer, né? Simplesmente aí, né? Quer dizer, não é da situação que brota o afeto. O afeto a gente já tem dentro da gente e a gente simplesmente atualiza, né? De alguma forma a gente, eu ia falar nomeia. Nomeia é uma boa, mas não é isso, né? A gente, é que nomeia está muito contaminado com o simbólico, mas a palavra seria contamina, né? A gente contamina essa situação atual com um afeto anterior que a gente já conhece, né? E com isso confusão, né? Só pode dar confusão, não, só pode dar confusão. A ideia é que não desce, é para que a gente não entre num desespero maior, né? Mas só quem está vivo sabe como é angustiante certas coisas da vida, né? Quer dizer, a angústia, de novo, tal situação é angustiante. Teoricamente mesmo, né? Não é tal situação que é angustiante, é você que está projetando a sua angústia nessa situação, né? Olha que coisa psicanalítica, né? De certa maneira, né? Mas o afeto não brota daquela situação, o afeto não brota do sentido daquela situação, é o sentido daquela situação que busca o afeto lá na sua caixinha de experiências, né? Lá nos seus stellungs, né? Ou nas suas Vorstellungs, né? Então, o ato do nascimento, né, sendo a primeira vivência individual da angústia, parece ter dado os traços característicos à expressão da angústia, né? É exatamente isso. Uhum. Então, como ele explicou em outro lugar aqui, as repressões, né, com que nós nos deparamos no trabalho terapêutico são, na maioria, na verdade, pós-repressões, né? Então, só existiria, de fato, um recalcamento primordial. E esse recalcamento primordial, esse recalcamento, né, original, que ele chama aqui, também, deixa eu colocar no site, que ele chama de Urverdrängung. Ur. Qual é o nome da cidade mais antiga do mundo? Mas é uma das mais antigas do mundo, né? A primeira cidade da Mesopotâmia onde o Abrão nasceu. Onde é que o Abrão nasceu? Na cidade de Ur. Mas Ur é essa coisa, né, que eu coloquei aí, ó. Ur é essa coisa primordial, né? O Ur é tipo o primeirão, é tipo tem essa conotação assim, né? E aí isso que ele chama então de a repressão original e o resto, né, as nossas é, feadrangos de verdade, né, são na verdade pós-repressões, né, porque vão entrar em ressonância, né, vão entrar de certa maneira, como diz, vai abrir a porteira da repressão do recalcamento original, né, do recalcamento primeiro, né, que é de lá que vai vir o afeto para fazer tudo aqui para fazer, né, o processo para aparecer dessa maneira, né? Então o que a gente chama de recalcamento, na verdade, são pós-recalcamentos, né? São todas as operações que vieram depois do recalcamento primeiro, que era do trauma do nascimento, né? Ou da angústia lá de nascimento, né? Então elas pressupõem repressões primordiais, então Urverdrangungen, né? Sucedidas anteriormente, que exercem influência sobre a nova situação, né? Sabe-se ainda muito pouco sobre esse pano de fundo e esses estágios anteriores da repressão. Corre-se o risco de superestimar o papel do supereu na repressão. E aí é tudo aquilo que a gente, talvez intuitivamente, ou por falta de experiência também, de ler o Freud linha a linha, né, desse jeito. Quer dizer que a gente superestima o papel do supereu. Não é o supereu que é o agente principal da repressão. É isso que ele está dizendo aqui.
30 anos depois de estudar psicanálise, você fala, putz, o superior não tem nada a ver com isso, né? Superaremos o superior. Por hora, não é possível dizer a emergência do superior, que a emergência do superior marca o limite entre a repressão primordial e a pós-repressão. Então, por hora, não é possível dizer isso, mas ele está dizendo que talvez, quem sabe, né, podemos chegar nessa conclusão. As primeiras irrupções de angústia, bastante intensas, ocorrem, de toda maneira, antes da diferenciação do superior. Então, a angústia e o recalcamento primordial acontecem antes. Talvez seja isso. Acontecem antes. Antes de ter um agente ali, né? Que é esse que vai ficar lembrando pra gente da moralidade, de outras coisas, né? Barrando de certa maneira. É perfeitamente plausível que fatores quantitativos, como a intensidade muito grande da excitação e a ruptura da proteção contra os estímulos, sejam as causas imediatas das repressões primordiais. O que ele está dizendo aqui, gente? Que então quer dizer que Freud está dizendo que a repressão primordial é uma defesa fisiológica, praticamente, né? Sabe aquela dos limiares, né? Lembra? Não sei se vocês lembram aquelas conversas de neuro, dos limiares, né? Do limiar de dor, limiar disso, limiar daquilo. Mas é a grande intensidade, quer dizer, diante de um afeto quantitativamente, né? É, é, forte, né? Ou com muita presença, com muita quantidade, com muita intensidade, né? A gente vai fazer esse processo, então, de recalcamento, de repressão primordial, né? Quer dizer, a repressão primordial, que é muito legal da gente pensar isso também, onde é que a gente vai chegar? E é legal que, depois de ler o Lacan, isso fica muito bom também. A gente vai chegar no sem sentido, não é? Nisso que a gente, né, na análise, quando em várias situações, né, a gente chega nisso, mas meio que quando conforme vai lá se caminhando mais para o final da análise, né, ou para o final de um processo de análise, podemos pensar assim, vai chegando nessa coisa de que não faz sentido, né? Não faz sentido eu ficar nessa posição, né? Esse recalcamento não tem porquê. Não tem porquê é muito simbólico, né? O porquê com acento circunflexo, né? Não tem porquê, não tem causa, não tem motivo, né? A gente só está repetindo uma experiência, ou a gente de fato está atualizando, ou não atualizando, melhor, né? Jogando aqui uma experiência que é de outros tempos, no tempo em que a gente de fato era impotente completo, em que a gente dependia de outro ser humano para tudo, né? Para tudo, tudo mesmo, né? Quer dizer, acho que para mim uma não digo uma descoberta, mas enfim, uma explicação, né, para essa coisa de onde a gente vai chegar, a gente vai chegar nisso que é anterior ao simbólico, né, quer dizer, a vida psíquica, ou podemos dizer até isso, né, os nossos problemas psicológicos não começam com o simbólico, nossos problemas psicológicos começam na nossa condição biológica impotente, né, de nascermos prematuros. Claro, né, o pessoal da evolução vai dizer que tem toda uma vantagem, né, em você terminar o processo de desenvolvimento fora, né, muitas vantagens adaptativas, assim, né, então você já, por exemplo, você vai mamar, você já tem ali os anticorpos da mãe, né, quer dizer, você não precisou viver naquele ambiente por muito tempo, mas você vai receber os anticorpos da mãe que vive naquele ambiente, coisa que intrauterinamente você teria acesso só a uma parcialidade disso, né? Porque lembra que, de fato, né, a mãe e o bebê não eles se comunicam ali, mas, né, tem fronteiras muito bem estabelecidas, né? Entre a placenta e o útero da mãe, né? Não é um contato, não está dentro da mãe direto, né? Está dentro da placenta e a placenta está dentro da mãe, né? E isso. Perguntar uma coisa. Sim, claro. Quando você estava falando ali da repressão primordial, né, enfim, e aí, Hum, né, você estava falando ali dos fatores quantitativos, né, e da excitação e tal, daí você usou a frase, é uma defesa fisiológica. é isso. Eu fiquei pensando, né, É isso que o Freud assim, está falando, né? Uma sim, defesa mas fisiológica. eu fiquei pensando na prática, assim, se ou uma catatonia, ou algo de uma Hum, conversão poderia entrar nessa parte da defesa fisiológica, ou você está falando isso no primordial do nascimento, ou se a gente pode transferir isso para isso que a gente está falando, porque se a gente pensa num paciente sim. ou catatônico, ou né, que entra ali numa crise conversiva, ele também não consegue lidar ali com essa representação, né,
que se diz aqui, né? A É procura das verdade. representações, né? É verdade, Do né? Quando é agora, e aí muito ele entra numa intenso, né? paralisação. Quando é muito Exatamente. intenso, a representação não representa nada, né? A Não dá conta, ele representação paralisa. não faz a menor diferença, o sujeito está sentindo. É legal essa pergunta, muito boa. Então, você falou do catatônico, disso, me fez lembrar, eu acho que estaria nessa seara. Eu não tenho muito essas leituras, porque, né, é, na minha formação mesmo, né, o fato é esse, né, e aí depois, mais recentemente, não fui atrás, mas não tinha essa conversa, eu estou pensando aqui no autismo, né, não tínhamos essa conversa do autismo, né, o autismo, enfim, não tinha nem, claro, enfim, tudo isso, né? Vocês acho que também viveram aí um pouco, muito de uns tempos para cá. Tanto é que a discussão na psicanálise é essa de que se o autismo seria uma quarta estrutura ou não, né? É, porque aí todas as outras estruturas, aí que eu vou chegar, né? As outras estruturas, neurose, psicose e perversão, são estruturas que são encaminhamentos já simbolizados, né? Tá, a psicose é a não simbolização, né? Mas muito imaginarizada, né? Então tem muito contato social, tem um imaginário, tem toda uma linguagem ali, uma linguagem tão potente que invade o sujeito de volta, né? Mas tudo isso já tá muito, né, no campo das representações, já está muito no campo do social e tudo, né? E, de fato, essa recusa inicial lá, né, por exemplo, do autismo severo, né, tipo, a recusa em olhar, né, a recusa em... Eles acabam não recusando, por exemplo, comer, mas também não é assim que, nossa, tem aquele bebezinho voraz, sabe? Tem uns que não, alguns até comem e tudo, mas aí quando come também não se liga, né, completamente ao objeto que o está, né, nutrindo, né? Mas acho que pode ser por aí, né? Como é que a gente pode pensar esse tipo de formação ou esse tipo de defesa, né? Mesmo antes do simbólico, né? É isso que o Freud está dizendo aqui, uma coisa fisiológica, né? E talvez a catatonia, esses estados assim, também tenha isso de uma irrupção de afeto tão grande de fonte tão regredida, né, de fonte tão primordial, né, que não faz o menor sentido o nome que a pessoa dá para aquilo, ou não é assim, isso é porque meu pai não deixou eu fazer tal coisa, que minha mãe isso, não, tem antes do pai e da mãe você pensar isso, entendeu? O pai e a mãe vieram para resolver algumas coisas, né? Talvez até isso, né? Eles vêm para a gente poder simbolizar a nossa angústia, né? A culpa é toda dela, né? A culpa é toda da mãe, né? Que a gente faz a angústia toda em nome dela, né? E do pai que não barrou ela também. Sempre tem o pai culpado aí porque não barrou a mãe, né? De alguma forma. É, mas o que ele está dizendo aqui é que isso que vem depois em nome do pai, em nome da mãe, né? Em nome da sociedade, sei lá do que, né? É, na verdade, só uma desculpa para a gente continuar fazendo o que a gente fazia lá desde o princípio, né? É isso que ele está dizendo. Claro, num sujeito, né, neurótico depois que não ficou lá pelo autismo, isso tem outra conotação, né? Mas se a gente pensar no autismo, dá para explicar essa experiência, né? Como é que o sujeito se recusa, né? Como é que ele inibe, como é que sem fazer essas contas, né, que ele está dizendo aqui, egóicas, né? Sem pensar egoicamente. Então, faz todo sentido, e acho que pode até ser por aí. Isso que eu disse, eu não tenho essas leituras na ponta da língua, né? Do autismo e tudo. Mas, como tudo vem de Freud, então, se a gente precisar até pensar, né, no autismo como isso pré-simbólico, né, pré-linguagem, estaria aqui, né? Um mecanismo que aí é isso, não tem outra palavra. Ele não diz isso aqui, né, mas não tem outra palavra, senão quase que uma defesa fisiológica, né? Um arranjo fisiológico ali, né? Legal. Então, certo? Respondeu? Deixa eu aqui. Sim, pode continuar. Respondeu ou abriu aí, né, a questão. Então, a referência à proteção contra estímulos nos recorda a maneira de uma senha, ele continua, né? A maneira de uma senha que as repressões aparecem em duas situações diferentes. Então, quando o impulso instintual quando um impulso instintual desagradável é despertado por uma percepção externa e quando emerge no interior, sem que haja essa provocação. Quer dizer, sem que haja uma provocação externa, né? Como uma senha do próprio interior vai vir ou vai retornar aquela angústia, né? Aquele afeto, né?
Aí que a gente está falando angústia porque o, o texto é, né, inibição, sintoma e angústia. Mas dá para a gente pensar, né, isso também, essa economia dos afetos, né, dá para a gente pensar com relação aos outros afetos também, né, com relação à própria alegria, né, os afetos primordiais, né. O Spinoza, né, ele vai, então lá de 1600, né, ele vai colocar dois afetos primordiais, né, alegria e tristeza, né, ele vai dizer que só não tem essa coisa da angústia aqui, né, a angústia para ele estaria no campo da tristeza, né, mas ele coloca, não sei em quais termos exatamente, tal, mas ele vai colocar que existem dois afetos primordiais e os outros derivados, né, mas ele está falando aqui da angústia, de uma situação de desamparo, de uma situação, né, muito ruim, mas a gente pode imaginar também da alegria, né? De uma situação de. É que primeiro faz sentido, que primeiro precisa haver o desamparo para depois o sujeito se regozijar com o amparo, né? Primeiro precisa ter a fome para depois ele se aliviar da fome, né? A sede, por aí vai, né? Mas também seria uma experiência primordial, né? Da gente pensar também, né? Numa alegria, num estado de satisfação, de bem-estar, né? Que é anterior à simbolização, né? Que é anterior à entrada na cultura de vez mesmo, né? É que também quero fazer essa ressalva, é que eu acho que o fato da gente ter essa o fato de nós termos essa curiosidade, na verdade é isso, né? Esse conhecimento, essa curiosidade, ou procurar saber como é que funciona, né? Faz com que a gente olhe para essa experiência depois, né? Então é isso. Eu não lembro como é que foi o meu desamparo fundamental, mas eu sei muito bem qual que é a angústia que aquilo trouxe, né? Tenho acesso de outras formas à angústia, né? Então acho que isso também dá uma imagem, né? Dá para a gente aquela ideia do só depois, né? A gente faz uma conta simbólica, não é? A gente chega a uma certa conclusão, né? Como se a gente estivesse lá, né? Mas não, a gente está aqui jogando simbolicamente com a situação de lá, né? Lembrando, enfim, né? Significando, né? Dando nome, por aí vai, né? É... Mas é isso. Sem que haja essa provocação. Mais adiante retornaremos a essa diferença, né? Em outra parte do texto, não vai ser nessa. Mas a proteção contra estímulos existe apenas para estímulos externos, não para exigências instintuais internas. Então, a proteção contra estímulos é uma proteção contra estímulos externos, né? Se fechar os olhos, né? É isso, né? Não sentir, sei lá o quê. Mas não sentir, não querer estar ali, mas não contra essa proteção não dá para ter contra instintos ou estímulos, né, internos, né? Enquanto estudamos a tentativa de fuga do eu, permanecemos afastados da formação dos sintomas. O sintoma se origina do impulso instintual prejudicado pela repressão. E aí ele bate o martelo, então, dando a definição de sintoma, né? O que é um sintoma? Um sintoma é aquilo que deriva do processo de recalcamento, né? Então, todo sintoma tem por trás um recalcamento. A gente pode pensar, não há sintoma sem recalcamento. Por quê? Se o sintoma é sempre substitutivo, né? Se ele é sempre gozoso, né? Até por isso ele é sintomático, né? Até por isso ele continua ali, até por isso a gente se utiliza dele, né? Por vezes se utiliza mesmo dele, né? Até ele começar a incomodar a gente querer se livrar dele. Se ele se ele existe como um efeito, então, né? Não é uma causa primeira, ou ele não é uma formação inicial, né? Que é isso também que vamos deixando bem claro, né? Não é uma causa, não é uma formação, não é uma coisa que nasce com o sujeito. O que nasce com o sujeito é o desamparo. O que nasce com o sujeito é a angústia. O sintoma vai ser só uma maneira psíquica da gente tentar lidar com essa angústia, né? Quando a gente acha que ela é equivalente à angústia primordial, ou pelo menos, né? Valeria a repressão, né? Quando o eu, pela utilização do sinal de desprazer, alcança o seu propósito de suprimir completamente o impulso instintual, nada aprendemos sobre como isso ocorre. Então, quando o eu utiliza esse sinal e consegue, quando esse recalcamento é completamente bem sucedido, a gente não tem notícias dele, né? Então, não forma sintoma, né? Aquilo que eu dizia no início, como se tivesse ali um resto necessário para formar o sintoma, né? Tem que sobrar alguma coisa, e Lacan fala muito disso, né? Desse resto, do que sobra, né?
No início ele fala até do resto como o resto do simbólico, né? Mas aqui o Freud está dizendo de uma operação de afetos, né? Enfim, quando o afeto é completamente capturado pelo recalcamento, não sobra nada, né? É quando o afeto escapa um pouquinho, ou quando o recalcamento não dá conta completa do afeto, é que isso vai escapar, né? E aí chega pra gente. Descobrimos algo apenas a partir de casos que devem ser designados como repressões mais ou menos malogradas, né? Quer dizer, repressões não bem-sucedidas, né? Que é aquilo que eu disse que o, o Nasio insiste bastante, né? Pode-se dizer, então, de maneira geral, que o impulso instintual, apesar da repressão, encontrou um substituto, mas um bastante atrofiado, deslocado, inibido e que já não é reconhecível como uma satisfação. Então, o impulso instintual que precisava se realizar, né? Qual é o objetivo do impulso, né? Que o Freud coloca lá também. O objetivo do impulso é realizar-se. O objetivo da pulsão. O objetivo da pulsão é realizar-se. O objetivo da pulsão é ser, né? É obter aquele prazer, né? Então, é... Professor, hum, uma dúvida. No sentido lacaniano, né, do fantasma. O fantasma uhum. seria isso que passou perfeitamente, assim, pela repressão, aquilo que a gente só acessa no processo longo de análise, isso que não deixa sinais, né? Fantasma seria isso, no sentido lacaniano? Algo bem que sofreu uma forte repressão, assim? Ou não? Talvez sim, também, sofreu uma forte, mas é isso, não tão forte a ponto de sobrar um resquício de esperança de que fosse realizado aquele prazer integral, né? Porque acho que o fantasma estaria nessa formação substituta aqui, né? Ó, encontrou um substituto à altura, né? Encontrou um substituto que vai fazer realizar. É, mais um substituto que já vem atrofiado, deslocado, inibido, que já vem não reconhecível. E é essa a ideia do fantasma, de que quando o fantasma ele só faz efeito, dá para a gente pensar em vários fantasmas. Do mesmo jeito que que o Lacan fala lá do os nomes do pai, né? Não tem só um nome do pai, né? São os nomes. Dá para a gente pensar nos fantasmas, mas tem um fantasma fundamental, né? E que geralmente é ligado à sexualidade, geralmente é ligado à nossa, às nossas aspirações amorosas mesmo, né? Eu vou ter alguém que vai me completar, né? Eu vou ter alguém que vai ser, enfim, vai me satisfazer, é isso, né? Eu vou ter uma outra pessoa que vai me satisfazer. E aí cada um preenche esse fantasma, né? Essa outra pessoa, né? Como o roteiro de vida ali foi dando, né? É, mas acho que seria isso, sim, não que não conseguiu ser recalcado perfeitamente, né? Que sobrou alguma coisa a ponto de, inclusive, ter um imaginário forte, né? E até um simbolismo, assim, ou produzir simbolismos, né? Porque é isso, quando a gente chega no fantasma mesmo ele é o fantasminha lá do Scooby-Doo, né? Alguém tinha dito isso aí outro dia. Ele é o fantasminha do Scooby-Doo, né? Você disse, né? Ele não é nada, ele é bobo, ou ele é só, pior do que o do Scooby-Doo, né? Ele é só o lençol, entendeu? Sabe? Quando você tira o lençol, não tem nada embaixo, assim, né? E é o que o Lacan vai dizer do real, né? Quer dizer, o fantasma tá ali para quê? O fantasma tá ali para contornar o real. Tipo, é o véu de Ísis, né? O Lacan até diz isso porque nessa essa filosofia, não é na filosofia, é religião mesmo, né? A filosofia oriental tem essa coisa do véu de Ísis que a gente não tem acesso a um mundo do espírito, né? Ao mundo real. E aí, real no sentido mesmo freudiano lacaniano, né? A gente não tem acesso ao real, a gente tem acesso ao real através dos seus desdobramentos imaginários e simbólicos, né? Porque quando a gente chega no fantasma mesmo, a gente fala, mas que bobeira! Nossa, mas eu tô me descabelando por isso, né? Não faz o menor sentido, mas fazia porque era aquilo que, sei lá, dava nome, né, até agora pro seu desejamento, né, para sua, né, pro seu querer aí na vida, né? Se não produzisse tanto desencontro, a gente ficava com o fantasma e tudo bem. Agora a gente fica, ou isso, né? Os fantasmas que nos agradam, a gente fica e tudo bem, né? Fala, Carol, você vai falar? Não, é assim, acho que então eu tinha uma ideia totalmente oposta do fantasma. Eu achei que uma travessia de fantasma era aquilo que você chegou no cerne, assim, pensando assim, tá numa É, coisa, mas no cerne de uma coisa reprimida a ponto de que você jamais acessaria aquilo, fazer essa travessia de fantasma de outra forma, se não fosse pela análise. Não tinha essa ideia que ela sim, deixava alguns resquícios, assim.
Eu achava isso, que travessia de fantasma é uma coisa assim, só por um processo muito de análise, muito reprimido. Entendi. Não, mas é isso mesmo, só por um processo que você vai ter acesso a essa repressão. Mas é isso que ele está dizendo. Qual é o conteúdo desse reprimido? É um conteúdo, pode dizer, é um conteúdo sem forma, é um conteúdo que não faz sentido, é um conteúdo que precisa ser reprimido para ganhar representação, né? É isso mesmo. Então não é um recalcamento épico, como ele está dizendo aqui, parece isso, não é nunca vai ser um recalcamento perfeito, porque isso a gente não tem acesso. A gente tem acesso aos outros. Talvez o fantasma seja o primordialzão, assim, né? O primeiríssimo que a gente só vai depois colocando novos adereços, né? Mas é legal também essa questão, nessa junção, né? De onde é que vai estar o fantasma nisso depois, né? Partindo daqui, né? E aí, tá, estávamos aqui, né? Então, esse substituto, né, atrofiado, deslocado, inibido, esse substituto todo capenga, né, para dar conta lá da satisfação, a ponto da gente não reconhecer mais como satisfação, né? A gente não reconhece ali que ali tem enfim, algo que precisaria mesmo ser dito. A gente fala, mas para que dizer isso? Mas para que ser assim? Mas por que fazer desse jeito, né? Quando esse, então, impulso substitutivo é caracterizado, não há sensação de prazer. Em vez disso, tal concretização assume o caráter de coerção, né? Que, enfim, a coerção mesmo lá, que a gente pode pensar, né? Como eu disse, dos obsessivos, né? Mas não só, né? Nossos atos obsessivos cotidianos também, né? Eu tenho que fazer isso, eu preciso, né? Tem uma coerção ali, né? Mas esse eu tenho, a gente não vê como uma coisa, então, que é para realizar um prazer, a gente tem como uma obrigação chata, né? Claro, isso que a gente é isso que a gente faz em nome da nossa neurose, não em nome do outro, porque tem um prazo, não em nome que alguém pediu, né? Não esse tipo de coerção, né? Mas essa coerção interna mesmo, né? O processo substitutivo tem a descarga dificultada, possivelmente pela motilidade. Ah, você falou da conversão, olha aqui, ele diz. Tem a descarga dificultada pela motilidade. Mesmo quando isso não acontece, não sucede, ele tem de se esgotar na alteração do próprio corpo e não pode se estender ao mundo exterior. É-lhe interditado se converter em ação. Como sabemos, na repressão, o eu trabalha sobre a influência da realidade externa e por isso exclui que o processo substitutivo ocorra com sucesso nesta realidade. Mas, eu não sei se eu que estou querendo ler isso, ou enfim, né? Mas não lhes parece que do mesmo jeito que esse destino da pulsão, o recalcamento, né? Que vai formar aí também a fantasia, o fantasma, né? A fantasia fundamental. Esse destino da pulsão esse recalcamento como quase uma defesa fisiológica contra o excesso, né, o excesso de estímulo, não lhes parece aqui que ele está dizendo de uma conversão também do mesmo jeito, né? Não do mesmo jeito, mas um pouquinho depois, né? Como impedido, então, na formação do sintoma, impedido de substituir a descarga, né, diretamente, né, como se aquilo vai se esgotar, tem que se esgotar na alteração do próprio corpo, né, e não pode se estender ao mundo exterior. Não é isso uma conversão ou eu que estou, Mas né? então, aqui, na verdade, o que eu acho que essa conversão que ele fala, eu acho que era bem das histerias graves dele mesmo lá, né? De não andar, porque, por exemplo, né? Ali na. É porque, por exemplo, assim, as conversões que eu atendo, assim, não são de fato conversões, são mais atuações, assim, sabe? Hoje em dia é muito difícil ver uma conversão. Hum. É, mas é curioso, assim, como ele coloca isso, né? Eu acho que eu vi uma conversão uma vez só. Você já viu conversão assim, Paulo? Porque a conversão Pode ser uma gastrite, pode ser uma alteração também. imune, coisa Eu psicossocial. acho que sim. Mas eu vi Sim, uma sim, a bem conversão do sintoma, clássica, mas eu assim. acho que a conversão é até antes disso, é a convulsão, sabe? O sujeito que convulsiona, dependendo do que Sim, acontece, ele sim. convulsiona, aquilo é a conversão Eu acho, clássica, né? eu Porque acho que aí, até aquelas hum, paralisações mesmo, que sabe aquela paralisia do Chaves, assim, a que paralisia do acontece um Chaves, acidente. Mas eu tava sim. falando disso porque eu atendi um caso no hospital Uhum. de uma mulher que não enxergava.
E assim, Uhum. e aí essa era bem clássica mesmo, nível 1900, assim, sabe, do início lá. Né? E assim, tinham feito todos os exames nela. E aí era curioso, porque daí ela falava assim, deixa eu te ver. Daí ela colocava um óculos escuro, esse de camelô, e ela me via. Viu? E ela trabalhava no Hospital dos Olhos. Então tinha uma história, assim, eu não conseguia atender ela por muito tempo, assim. Mas, nossa, Uhum. era uma história muito legal. Essa era uma conversão bem significativa. Tinha ganho secundário, tinha toda uma história, assim, né, das Uhum. conversões. Mas essa era uma que eu falo assim, nossa, essa é uma conversão. Tem muita atuação, tem muita coisa, mas eu acho que é isso que o corpo não. Eu acho que é esse processo do não suportar mesmo, de virar fisiológico a coisa, assim. De Eu virar acho que entra nesse fisiológico. processo Uhum. dessa É isso, de voltar para paralisação. o corpo, né? A gente está falando de virar fisiológico, mas é Isso. voltar para o corpo, que aí vai ter uma consequência fisiológica, né? É, então, acho que é isso, né? Então, não. é, eu acho que de outra forma também, né? Tá, tô ouvindo aqui nesse texto, né? É, essa ideia de que sempre vai ter o sintoma, ele, de certa maneira, não todos, né? Mas esse sintoma aqui que ele tá falando é aquele que incomoda o corpo, como a Carol disse, uma gastrite, é um tremorzinho, é um, sabe, alguma coisa. Tem aquelas pessoas, eu vi outro dia também, que treme o olho assim, né? Que fica nervoso e aí treme o olho, né? Esse tipo de coisa, né? Mas a gente pode pensar também isso, né? Numa caganeira que o sujeito tem, né? No meio sei lá, de uma coisa, né? Não conseguir segurar, né? O esfíncter ou coisas desse tipo, né? Como esses sintomas. Então, ó, muito, porque aí quando acontece isso, né? Muito cheio muito cheio de afeto, muito cheio de angústia, uma situação com enigmática, né? Do ponto de vista aí simbólico, né? Mas com um efeito fenomenológico, né? O efeito no corpo, o efeito você tá vendo isso, a mulher é cega mesmo, né? Ela não tá brincando que é cega, não, ela não tá enxergando, né? É, com esses efeitos muito acentuados e sem explicação do ponto de vista, né, é, médico aí, né, enfim, fisiológico, pensando assim, né, sem essa explicação. Mas aí que você falou na cegueira, tem mais coisa, porque eu pensei, a cegueira, ela é modulada, né, é isso. É uma cegueira que, de fato, a pessoa não enxerga, mas aí ela tem um subterfúgio ali simbólico, né? Bota um óculos escuro e aí passa a enxergar, né? Faz uma coisinha e aí passa a conseguir, né? Um ritualzinho obsessivo de novo, né? Faz um ritualzinho obsessivo e aí dá conta de fazer aquilo, né? É, mas, enfim, por aí. Legal. Eu atendi também aí na UEL, aí, um caso de uma moça que tinha. Ixi, ela tinha todos os sintomas. Ela era histérica, como diz hoje em dia, ela. Todas as estrelinhas lá, né? Checou tudo lá. Mas tinha muitas coisas, muita conversão e tal. E como muito, muito, muito tipo, a gente falava, cara, se essa moça cair numa outra escuta, vamos chamar ela de borderline, mas assim, sem a menor pudor, porque era quase isso, entendeu? E aí ela ficou grávida e, nossa, virou outra pessoa. Ela integrou, entendeu? A gente nem sabia que ela estava saindo por aí transando com os caras, porque ela sempre trazia um desencontro amoroso nas últimas consequências. E aí, de repente, ela ficou grávida e a vida dela ganhou sentido, porque aquele bebê, e aí ela virou assim, encaixou, sabe? Parece que estava tudo desmontado, funcionando mal, e encaixou, né? Falei, olha isso que a gente está vendo, entendeu? Como encaixou desse jeito, né? Hum. Então, enfim, isso, e não é tão 1900, acho que tem muito por aí, né? Tem muito por aí. E muito nos consultórios também, né? Assim, nos consultórios dos dentistas, mas dos médicos mesmo, né? Ah, isso aí é psicológico, né? Sabe? Porra, e ele acha que é pouca coisa porque é psicológico, né, meu? Porque tem uns que até chegam nisso, né? Tem uns que dizem isso não é nada, isso não existe, e uns que dizem isso é psicológico, né? E esses, quer dizer, estão reconhecendo, mas sem dar o devido valor ao psíquico, né? Ao psicológico, né? Eu até penso uma outra coisa agora, me veio isso também, que foi até o processo com esse paciente, né? É, é isso, né? Não é o nosso lugar, né? Não é a nossa função aí de analista, mas demandar que os pacientes deem nome para os afetos, né? E não é a nossa função dar nome para isso, falar, olha, veja como isso é angustiante, veja como isso é violento, né? Veja, né? O olhar, né? Né? Veja, olhe, perceba, né? Enfim, se afete com o que tem ali de fato, né?
para a pessoa falar, opa, é verdade, né? Eu adoraria que não fosse assim, mas é angustiante pra caramba, né? Não é do seu desejo, é da situação, né? E aí eu penso, ó, naquilo que eu sempre trago também, que faz sentido, né? Como na supervisão, nos casos, é a gente dinamizar o caso, né? Eu sempre falo isso, quando dinamiza, tem que produzir, tem que simbolizar, tem que dar nome, tem que criar sintominha novo que seja, né? Sabe, criar novas manias, né? Mas com esse intuito mesmo, de pegar essa pulsão, de pegar esse instinto que está ali e, de certa maneira, permitir que ele circule, né? Permitir que ele faça isso, permitir que essas forestellings, né? Que é então uma posição com afeto, permitir que isso tenha representações e representações que, literalmente, como o Lacan diz, vai entrar na cadeia significante, né? É tirar do campo do puro afeto e meter na cadeia significante, porque aí você tem recursos e dispersa a libido mesmo, né? Dispersa a energia em imagens, em produções, né? E o que pensar da arte, então, né? Quando você pega a angústia e produz um poema, produz um quadro, produz uma música, né? Pega o afeto e dá para ela uma representação musicada, né? Como os artistas fazem aí, né? Então, pensando nisso como uma certa solução provisória, né? Porque ó, não é o fim de análise ainda, né? Uma solução provisória de dar nome para os afetos, né? Colocar os afetos na cadeia de significante, colocar isso para que tenha menos conversão e vá menos para o corpo e fique mais no campo da palavra, né? Mas uma hora essa palavra vai ter que voltar para significar tudo isso de novo, né? Que é isso sim seria lá o acesso ao fantasma, né? Ou a busca do acesso ao fantasma, né? Então, né, acho que é isso. Eu vejo aqui também um princípio da conversão, né? Mas aí, interessante também, né? A conversão sendo então um, um efeito colateral, um efeito quase que necessário ali do processo de formação do sintoma, né? Então, conversão e sintoma como gêmeos, né? Não idênticos, mas gêmeos, né? Eu tenho até uma dúvida quanto a isso aqui, Hum, nosso tempo já deve estar acabando, mas é porque pensando na histeria, até atualmente, né? Como que é a inibição? A gente pode pensar na clínica, a parte da histeria, porque se a gente for ver sintomas, a gente for ver conversão, a gente vê ali um sinal, né, aparecendo. Na neurose obsessiva, até no vídeo, deu para entender também um pouco, mas dá para se uhum. pensar na histeria, até na nossa clínica mesmo, como que as inibições aparecem numa estrutura mais histérica? É, a inibição na histeria. Eu acho que do mesmo jeito, né? Na hesitação em realizar, né? Eu acho que, sim, pensando na própria sexualidade, né? Na inibição da realização da sexualidade, e aí aquilo ficar tendo efeitos colaterais, tendo formações de sintoma, indo por outros lados, né? Mas, né, responderia assim de bate-pronto isso, né? Pensando na função sexual, como Freud diz lá no começo do texto, né? A inibição, ele até diz isso também, da sexualidade feminina, da masculina bastante, mas da feminina. Mas da inibição, inclusive, da percepção, né? Da frigidez, né? Nesses estados de conversão, mas tem também ele coloca lá, não é afasia, como é que é? Não, a paralisia, isso, abasia, não ablá, abá, né? Aqui na 11, ó, abasia. É, Nessa, né, que eu disse lá, tem a afasia, né, da palavra, né, uma inibição também, que a inibição a gente pode pensar no esquecimento, né, o esquecimento está super presente, né, na histeria, mas agora eu penso até outra coisa, até nessa função de consciência, sabe, porque não tem a histeria quando ela acomete gravemente o sujeito, não tem essa coisa de não entendi, não estou entendendo, ou das coisas sem sentido, né, até isso, né, de uma inibição do sentido, mas o afeto tá ali, né? Mas a coisa tá ali, mas aí a pessoa, não sei, não sei nada, né? Não sei, não entendo, né? Aí acho que estaria bem a inibição, né? Por que que não pode entender, né? O que impede, né? Qual é o problema de entender isso? Às vezes entender isso é um problemão, né? Lembra até o caso da Elizabeth von R, né? Que ela vai lá buscar o pai no prostíbulo, né? Elizabeth von R.
né? Qual é o problema dela entender que ela tá num prostíbulo? Porra, só tudo, né? Ela entender a sexualidade do pai, entender, né, daquelas outras mulheres com quem ela se identifica, e ela é mulher, enfim, tudo. Ela fazia a conta da sexualidade civilizada, que é civilizada, mas tem uns lugarzinhos bem civilizados para o sujeito praticar, né, incivilizadamente, né? Podemos pensar assim, né? Sabe, os motéis aí mesmo hoje em dia, né? Mas esses quartos de tudo quanto é tipo de práticas sexuais específicas, né? Então, é proibido, não pode fazer, é um escândalo, né? Em praça pública, mas no particular ali, né? É, enfim, só isso, né? Que ela teria que se dar conta, né? Que ela teria que entender, que ela teria que assumir que o mundo funciona assim. E, porra, assumir que o mundo funciona assim, ela naquela época sendo mulher, é um risco enorme também, né? É uma angústia enorme, né? Quer dizer que a mulher é isso? Quer dizer que o pai, porque é o outro homem lá da esquina, o pai da amiga que seja, né? Ele vê dessa maneira, tudo bem, é um tarado, né? Mas o pai dela, né? Vê a mulher desse jeito e ela é mulher, como assim, né? O que é proibido, né? Como assim, né? É, é, então, acho que isso, nessas funções de consciência, né, dá para ver a inibição no entendimento, na função de consciência, numa outra coisa ali do corpo mesmo, né, do prazer e tal, né, que é bem típico também, né, da histeria, mas esse do obsessivo mais ainda, mas da histeria também, do se permitir, né, do não se permitir, né, mas por que não pode fazer isso, né, qual é o problema, né, por que que isso, por que não, né, então acho que estaria aí pensando assim, né. É, e aqui pro final ele vai dar umas outras coisas legais também, ó. Quer ver? Inúmeras vozes insistiram na fraqueza do eu em relação ao isso, do elemento racional em relação ao demoníaco em nós, e puseram-se a transformar essa afirmação num dos pilares de uma visão de mundo psicanalítica. Mas a compreensão do modo de agir da repressão não deveria impedir que justamente um analista adotasse um partido tão extremo, né? Então, o entender que tem uma repressão ali, né? Não colocaria o analista em outra posição, e o que ele completa que eu acho melhor de tudo, não sou a favor da fabricação de visões de mundo, né? Se o sujeito quiser, ele fala dos filósofos, né? Os filósofos que precisam e tal. Tudo bem, ele critica os filósofos aqui, mas é a cultura, né, gente? A gente precisa de uma fabricação de mundo para a gente poder se situar, né? Que roupa eu visto, sabe? Com que roupa eu vou? É isso, né? Qual é o traje? Né? Vem escrito no convite, né? Dependendo da ocasião, vai ter um código ali, né? Não tem como a gente se despir completamente. Mas o Freud acho que está dizendo aqui como uma essência, né? Como se a nossa essência fosse demoníaca, né? Que é essa ideia da psicanálise selvagem que se tem por aí, e que aí ele critica até alguns psicanalistas, né? É essa noção, então, de que a gente, no fundo, somos diabólicos e somos demoníacos e um monte de coisa, né? É, é isso, como é que a gente pode ser tão diabólico se a gente, ao mesmo tempo, é contra a gente mesmo ser diabólico, né? Como é que a gente pode ser tão tarado se a gente mesmo tem um monte de pudor, né? Então, não é exatamente isso, né? Talvez essa visão seja muito de um sistema recortado, né? É isso, só o isso recortadamente, né? Mas a gente não é só o isso, né? A gente é muito mais, né? É o isso também, né? Mas porque ele vai advogando de que o isso não é tão forte assim, né? É o que ele diz até antes, né? O isso, ele seria, o eu, ele seria acho que ele vai dizer aqui, uma especialização do isso, né? Então, o eu e o isso são de mesma natureza, são assim, vêm do mesmo tecido, né? Eles vêm de uma mesma coisa, só que especializadamente o eu vai ter um contato com o mundo externo, né? Então, o isso ele não manda tanto assim, né? Quem manda um pouco mais é o eu, né? Tanto que vai, inclusive, criar uma outra instância, pensando assim, espelhando, né? Claro que é uma invenção aí teórica, mas espelhando o próprio nome, né? Um super eu, né? Então tem o eu e o eu vai precisar de alguém para controlá-lo também, né? Mas essa ideia de que o isso não é tão poderoso, a gente não é tão tarado assim, né? Como alguns psicanalistas, ou alguns que não são psicanalistas, mas querem dizer que somos, né? Até sobre a vida do Freud mesmo, né? E é interessante isso, porque aí o que a gente tem, falando de sexualidade, isso, né? A Marta estava em outro registro, ele também. Mas hoje em dia, e até algumas reclamações dos pacientes, é essa, né? Não sei se vocês têm isso, mas de que os pacientes não conseguem transar tanto quanto a revista manda.
né? Tanto quanto a revista diz que tem, né? Chega sexta-feira, estão lá assistindo depois do Jornal Nacional, sei lá o quê, tem uma matériazinha, né, super leve, super descontraída, de, né, alguma coisa de sexualidade, e o casal fala, não, vamos dormir, né? E aí o mal-estar, então, quer dizer, não é uma exigência à sexualidade atual, né? Não parte de uma exigência tão interna assim, né? Parte muito mais de uma exigência externa, de que você tem que ter esse prazer, né? De que dos prazeres da vida, esse é o importante, esse é o que você tem que cultivar, esse é o que é o que vende também, né? Mas se pensar assim, talvez a gente tenha muitas outras maneiras, né? Mais naturais, menos, né? Socialmente aceitas, de ficar em paz, né? De voltar ao estado de homeostase, né? Que não é transando, né? Que seria assim, só ficar de boa, né? Só ficar em paz. Enfim, outras coisas aí, mas a sexualidade é disso aqui que ele está falando, né? Mas, como também não podemos negar. Ah, tá. E aí o pessoal do que ele diz, né? Vamos ler inteiro, né? Isso deve ser deixado para os filósofos que, confessadamente, acham inexequível a jornada da existência sem um guia de viagem como esse, que informa sobre tudo. Aceitamos humildemente o desprezo com que eles nos olham do alto de sua sublime carência. Mas, como também não podemos negar o nosso orgulho narcísico, achamos consolo na reflexão de que todos esses guias de existência envelhecem rapidamente. Quem diria o coach, né? E de que é justamente o nosso trabalho miúdo, estreito e míope, né? Míope porque é aquele que tem que ver bem de pertinho, né? O nosso trabalho miúdo, estreito e míope que tornam necessárias as novas edições deles, né? As novas edições dos filósofos, né? E que, inclusive, os mais modernos desses guias são tentativas de achar substituto para o velho, esse é ótimo também, substituto para o velho catecismo, né? Tão cômodo e tão completo, né? Então, um substituto da receita de vida, né, de alguma forma. Mas o que ele diz aqui, que é bem freudiano, a gente não precisa trabalhar a luz, psicanalista, né? Não precisa trabalhar a luz do dia e fazendo propaganda de que a gente cura, né? Não, basta curar, né, ou promover a saúde de um paciente, que esse um paciente vai te indicar todos os outros, né? Então a gente não precisa ficar fazendo propaganda dizendo o que eu faço. Não, o efeito é que vai falar por si, pensando assim, né? O efeito do trabalho, né? E acho que isso vale ainda para a gente, né? Nesses tempos aí de, né, ter que ter uma performance também, né? Ter que ter uma coisa assim, né? De conversas sobre agenda, né? Agenda cheia e propaganda, enfim. É que vocês devem receber também, né? Lá no Instagram. Não fique com a agenda vazia, né? Aí eu falei, pô, o Instagram também, né, se eu não ficar com a agenda vazia, como é que eu vou ter tempo de rolar aquilo ali, né, pô? Né? Tem que ter um descansinho, né? Mas sempre aparece isso aí, né? Certo, gente, eu acho que é isso, né? E aí ele vai, enfim, vai dizendo tudo isso. O que ele fala, né, de dar nome para essas coisas, né, desse trabalho, tal, 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 e ele termina aqui de uma maneira muito bem Freud, né, poética, né? Ao cantar na escuridão, o andarilho nega seu medo, mas nem por isso enxerga mais claro, né? Então, ao ficar dizendo que isso tem tal e tal nome, ao ficar ali tentando dar uma representação para essa angústia, né, a gente nega a angústia, mas nem por isso a gente deixa de viver sem ela, né? Ela continua ali, né? Quer dizer, não é uma questão de nome, né? Acho que é isso, não é uma questão de nome, é uma questão mesmo de experiência, que é isso também, acho que a análise vai levando, que eu disse lá, né? Da gente ir chegando ao ponto em que, bom, primeiro que fica em primeira pessoa, né? Que a coisa é comigo mesmo, né? Não sou eu, né? Eu é que tenho que fazer, ou a coisa é comigo mesmo. E não adianta ficar inventando discurso, né? Tem que fazer, né? Tem que ir se deparar com a angústia, assumir, né? A angústia, assumir os afetos, né? E verdadeiros, né? Não ficar dando outros nomes acessórios e fingir que eles não estão lá, né? Que é isso que a gente faz no processo, né? Certo, gente, acho que é isso. É legal, né? Fala a verdade. Sou só eu que tô pirando, é legal mesmo, né? O Freud, né? E as elucubrações que a gente pode tirar dele, né? Para entender. E eu, né, gosto muito disso, que eu acho que o efeito que eu queria é esse mesmo, né? Vou parar aqui a apresentação, de que tenha esse efeito na clínica, né? Só uma leitura, né? A Michelle não tinha te visto aí ainda. Só a leitura, né, de isso que ele diz ali no final, de teoricamente, como é que funciona, da explicação, talvez isso seja, né, importante, ou isso tenha algum efeito lá
para quando a gente vai ter que fazer um mestrado, quando a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Mas para a clínica, não, o que importa é o tete a tete, né? O que importa é a troca ali, o que importa é esse efeito, né? A gente conseguir ter essa leitura para que o efeito seja de promoção de saúde. No final das contas, é isso que a gente quer, né? Então não adianta ficar dando nome bonito. Se não promover a saúde, meu, não funciona, né? O que a gente quer é coisas que promovam consciência, né? Conscientização, mas a saúde, o bem-estar, essas coisas, né? Embora existe tanta angústia nessa vida, né? Porque, ó, como a gente está dizendo, é a base, né? Simplesmente a, a nossa chamada para o mundo, né? Nasceu, angústia pura, né? E aí a gente vai se encontrando a mãe no meio do caminho, né, Michele? Que a Michele está lá, sendo a mãe nesse momento, né? Literalmente. Certo, gente. Então, semana que vem. É isso. Terça-feira. Ó,